Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo certo com todo mundo. Uma outra funcionalidade, falando um pouco sobre a AWS, principalmente quando a gente quer ter um controle maior e principalmente para poder evitar alguns problemas na versão gratuita da AWS, uma boa prática que pode ser utilizada é a criação de alertas para os serviços que são utilizados na AWS. Por que isso é interessante? Nem todos os serviços que estão no nível gratuito da AWS, eles são por tempo. Por exemplo, se você vai consumir, eu acho que a gente pode até mostrar aqui para ficar mais fácil. No nível gratuito da AWS, por exemplo, se a gente acessar as configurações, os serviços que são oferecidos aqui no nível gratuito, vou pegar, por exemplo, o Elasticsearch, tá? Ou, por exemplo, o EC2 aqui. Ó. Se a gente observa o EC2, RDS, algumas configurações, algumas são por espaço, por armazenamento, outras são por quantidade de consumo, né? Requisições, por exemplo, mas a gente tem algumas que são por tempo. Então você tem até, por exemplo, 750 horas por mês. Você tem algumas limitações que, dependendo do serviço que você uh, utiliza na sua infraestrutura, você pode, às vezes, esquecer que isso está provisionado ali na sua infraestrutura e começa a gerar custos na sua conta, que inicialmente era gratuita e que depois começa a gerar algum custo. Uma possibilidade para poder mitigar esse caso, esse problema, é criar alguns alertas de consumo de recurso na sua conta AWS. Isso não obrigatoriamente é uma característica de contas gratuitas, tá? Você pode fazer isso também para suas contas ali no ambiente de produção. Isso é uma boa prática para poder definir limiares de consumo de recursos dentro da sua conta AWS. Então isso não é algo é, específico, não é uma recomendação pontual para contas gratuitas. É uma boa prática global, tá? Então, como que a gente faz essa configuração? É uma coisa bem simples e bem rápida de ser feita. Para poder fazer essa configuração, a gente precisa estar dentro da nossa conta da AWS e a gente vai vir aqui na opção de cobranças, né, de billing aqui, ó. Basicamente, acessando esse serviço, a gente tem algumas funcionalidades, algumas coisas que a gente pode configurar, tá? E uma das que a gente tem são os orçamentos, ou budgets, né? Dependendo da linguagem que tiver aí o seu AWS, tá? Então, aqui em orçamentos, a gente pode configurar alguns níveis de consumo, tá? Então, vou clicar aqui em budgets e você pode criar alguns alertas, tá? Alguns orçamentos. Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns de custo, vou criar um outro para poder mostrar para vocês. Então aqui, por exemplo, existe uma configuração de consumo de $5. Então, o que isso quer dizer? Se por acaso chegar em $5, eu recebo uma notificação de que está em $5. Se chegar em $10, recebo uma outra notificação de $10. Vamos supor que eu quero criar uma terceira que me fala o seguinte, ó, chegou em $15, eu quero ser notificado novamente. Como que a gente pode fazer essa criação? Então é só vir aqui em Budgets, a gente vai clicar nessa opção Create Budget. A gente pode escolher o tipo de alerta, né, de orçamento que a gente quer criar, ou de notificação. Aqui no caso, a gente, para a parte de custos, né, que geralmente é uma que é bem crítica aí, a gente vai selecionar essa opção então de custos. Podemos dar um nome para esse budget, então vou colocar aqui limiar 3, sei lá, qualquer coisa, só para poder avisar. De quanto em quanto tempo vai ter essa notificação, né? Então, se chegou em $5, notifica todo mês, cada quarter, todo ano. Então, a gente pode fazer essa configuração. A gente pode falar se ele vai ser uma notificação recorrente ou se ela tem um tempo para poder finalizar. Tá? E aqui eu vou deixar ela fixa, tá? Então ela vai ser pré-fixada aqui para chegar nesse custo ele já avisar. E vou colocar aqui um custo de $15. Tá? Então chegou aqui em $15, eu já quero uma notificação. E todo o restante aqui, por enquanto, a gente pode deixar por padrão. Essa configuração é uma configuração bem default mesmo, bem simples.
para poder fazer essa parametrização. Então a gente faz essa configuração aqui, estou definindo como $15 e vamos lá para a configuração dos alertas. Então, o que eu quero ser notificado aqui? Então, com base aqui nos custos atuais, tá? E qual que é o meu threshold? Qual que é o meu limiar, então, do nível, né? Quando chegar a tantos por cento ali, eu quero que ser notificado. Então, eu coloquei ele $15. Então, vou colocar aqui, por exemplo, que quando chegar em 75% do budget ali que foi orçado, de $15, eu vou ser notificado. E que eu vou colocar um e-mail para poder ser notificado caso isso aconteça. Tá? Então, eu posso colocar um ou mais e-mails de contato também. Você pode adicionar quantos você preferir. Então, basta definir aqui um e-mail de contato e clicar em Confirm Budget. Então, ele já fala qual é a questão do custo, ele vai gerar um alerta se chegar aqui em 75% desse custo, que é equivalente a $11,25, né? Então, quando chegar aqui, ele já começa a mandar algumas notificações. O interessante também é que você pode definir mais alertas. Então, eu posso colocar um para 25, 50, 75 e 100%, por exemplo. Tá? Então, esse processo aí ele pode ser ajustado da maneira que for mais condizente com o que você estiver configurando. Tá? Então, vou clicar aqui em Create e basicamente a gente já tem o nosso alerta definido, tá certo? Então, basicamente aqui é para poder mostrar alguns para vocês, uma maneira bem rápida, bem simples, mas que é bastante importante de ser feita para poder evitar aí alguma surpresa não muito legal, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção e até a próxima. Um abraço.